Eis que este é um verdadeiro vídeo bomba. Um vídeo bomba. Um vídeo bomba. Vídeo bomba é o seguinte. Eu tô aqui pensando na minha historinha lá dos muros e eu não paro de desligar. Eu não gosto daquele paninho amarelo ali, ó. Eu não gosto desse paninho amarelo. É uma flanelinha. Eu gosto de flanela laranja. Flanela amarela, não. Eu comprei uma buchinha dessa de lavar a louça. Ai, eu não suporto, ela não pode ficar aparecendo aqui. Tem o toque. Tem o toque, caramba. Tem que ser laranja, a flanela tem que ser laranja. Amarela. Eu comprei uma daquelas buchinhas amarelas e aqui é verde, né? E amarela do outro lado. Eu comprei uma roxa. E aqui também é um tom de roxo. E ela, ao invés de ser reta assim, ela é que nem uma Honda corte. Tava mais barato, eu comprei, era a mesma marca, tudo certinho, eu comprei. Mas até agora isso não me sai da cabeça. Então, é o seguinte, eu escrevi a cena, eu pensei assim, imagina que tem dois malandros andando na rua, eles não se veem há muito tempo, e daí eles meio socorrem um cara que está sendo agredido na rua, um cara mais velho. Eles meio socorrem o cara, que é uma atitude que não se deve fazer, mas nos filmes são feitos isso direto. Na vida real, tudo é complicado. Eles param o carro assim, correm lá e meio impede a agressão e os agressores vão embora. Aí o sujeito, para agradecer, aceita ser levado embora de carro para casa, mas aí ele fala assim: não, não vou para casa. Vamos tomar uma. Naquele lugar lá, é um cabaré, um lugar assim. E os malandros não tem grana. E acontece que começa um papo muito filosófico, muito louco desse engenheiro, que é um engenheiro da represa lá, da comporta. E ele está desesperado porque ele foi pressionado, eu não sei se ele foi pressionado, é que tá. Ele tem uma bomba, uma coisa que no dia seguinte ele vai declarar que a represa está prestes, está condenada. Eles ficam enrolando, mas chegou num ponto assim que ela tá para estourar. E acontece que ele fala para esses dois malandros, depois de falar muita coisa de filosofia de bêbado, esses malandros se divertem à noite, enchem a cara à custa do outro, e daí esse engenheiro paga a bebida para as mulheres lá e arruma um quartinho, e as duas mulheres levam ele pro quartinho lá. Eu não sei se é um programa que ele tá um bagaço, não. Em suma, é um clichê, é um bar que tem até polidense, imaginei um bar lotado com música, gente de todos os tipos, sabe? É uma estética meio bordel, mas ao mesmo tempo mulheres, homens não frequentam. Inventei, a gente vê isso aí nos filmes. E daí assim, toda vez que a gente tá cavocando uma ideia, eu tava cavocando a ideia de um briguento, né? De um cara mentiroso. Até agora ele só fez boa ação. No começo ele arrumou a briga lá com a vizinha, que caiu o muro da casa da mãe dele lá no fundo, e ele comprou a briga e provocou a vizinha. Ele tá com a mão machucada, provavelmente seja ele mesmo que derrubou o muro. Quando ele chegou à noite, foi dormir no sofá, daí ele resolveu fumar um cigarro, sei lá, no quintal. Viu o muro que estava prestes para cair, estava chovendo, ele foi lá e deu uma forcinha e machucou a mão. Provavelmente seja isso. No dia seguinte ele vai atrás de um cara lá para pedir dinheiro. É um cara que tem uma limitação lá, está no asilo. Aí é um desafio dizer que tipo de limitação. Esse cara era bom da cabeça antes e ele era um gênio, ganhou muito dinheiro. Ele vai
pedir dinheiro pro cara. Por outro lado, um amigo dele liga para ele e fala: você está na cidade, vamos sair. Ele não tem grana, não tem nada. Aí o amigo passa de carro e eles vão lá no asilo. Eu imaginei isso. E tiram lá o doidinho que está no asilo lá. Foge pela janela e vai para a noitada. Aí que eles acham o engenheiro. Esse engenheiro. E o que que acontece? O engenheiro, quando conta para eles assim, e ele está muito bêbado, ele vai pro quarto lá, as duas moças levam ele pro quarto lá, entram junto, fecham a porta. O que acontece? Eles vão embora, no dia seguinte dá a notícia que o engenheiro morreu, foi encontrado morto, foi suicídio. E eles estão com a informação, e daí eles ficam pensando, se vai estourar a represa, vamos embora. Larga seu pai e sua mãe lá, que eles não gostam de você. Não, tem que avisar, não. Não, é o seguinte, eles vão falar. Nós temos, na realidade, que aproveitar a situação e investir, comprar ações, alguma coisa, porque daqui a pouco essa notícia vai vazar e, e a nossa chance de ganhar dinheiro. Aí o dinheiro é o do outro lá, do doidinho lá do asilo. E, e é essa a ideia. Mais uma cidade que vai enlouquecer, porque na hora que der a notícia, muita gente vai pegar, vai embora, vai largar as casas. Outros vão saquear a casa e vão fugir com aquele saque. Outros vão se mudar para aquela casa. Então, a cidade vai ficar um absurdo. Aí o prefeito está louco também. Aí eles estão tentando conter essa rachadura aí na barreira lá da represa, e vem verba para isso. A cidade deveria ser evacuada, mas eles conseguem impedir isso. As pessoas querem ficar. E daí o que acontece? Cria-se a ideia que precisa criar pontos de fuga. Se começar a correr a água, eles precisam quebrar os muros. Então a primeira cena, caiu o muro lá, nessa hora a cidade inteira começa a quebrar os muros dos quintais para criar uma rota de fuga. Aí o amigo falou: mas a água iria escoar por aí, como é que seria isso? Acho que não, porque senão eu teria que mudar o relevo da cidade. Eu teria que planejar uma cidade. Eu não quero isso. Não é isso. É loucura. Aí eu estou dizendo tudo isso porque eu escrevi uma coisa que eu vou apagar aqui no Facebook. Eu escrevi, eu vou ler, mas é imbecil eu ler, mas tudo bem, ó. Eu vou ler porque é o que eu falei, é um vídeo bomba, daqui a pouco eu apago aqui e... uma memória, né? Eu não sei porque agora me veio a lembrança do Valdeci me arrumando o freio da minha bicicletinha. Não, talvez eu saiba, veio a vontade de... Ai, meu Deus do céu. Eu não vou ler isso, eu vou contar. Eu estou aqui tentando pensar que tipo de conversa que o engenheiro vai trazer, qual que é a crise dele. Ele não sabe se ele conta, se ele não conta. Esse risco de morte vai unir as pessoas e ao mesmo tempo vai mostrar a ganância, o amor, essas coisas todas. Mas eu lembrei, quando eu tinha 6 anos incompleto, eu morava numa casa que é o Vem que tem aqui que hoje é um barzinho meio capcioso. Ali na Costa Leite, aqui em Botucatu tem a Costa Leite, e uma rua que passa do lado da Praça São José, que é uma rua bom, de subida, né? Na época era mão de descer, olha que absurdo, né? Hoje eu tenho 53 anos, eu fiz há uns 6, 7, não, fiz dia 3, hoje é dia 12, então faz as contas aí, 9 dias atrás, fiz 53. Eu tinha 5 anos e meio, quase 6 anos, tinha uma bicicletinha, não tinha rodinha nem nada, e um amigo lá, o vizinho, que não devia ter mais de 12 anos. Eu imagino uns 10 anos assim. Porque na época, imagina, você tem 6 anos de idade e você não sabe qual que é a idade do... Eu não me lembro, eu sei que ele tinha habilidades com alicate para arrumar o freio da minha bicicleta. Segundo ele arrumou. Então eu fiquei pensando, como que a sociedade, a ideia de construir muros, do que é privado, do que não é,
poder de uma lei. Olha, fiz uma lei, não pode. Quem infringir essa lei vai ser punido. Todas essas regras vêm do mundo adulto. Então, eu me lembro assim que meu pai falava muito palavrão, né? Puta, até hoje, o tempo todo, derruba, puta merda, mamar no cu, filha da puta, né? E ele ficava chamando a gente de retardado. Até hoje, minha mãe chama de burra, tudo, é uma loucura, assim. Eu ainda não sei de onde vem isso, porque não tem comunicação, não tem nada, é um absurdo. Então, o que que acontece? Eu lembro eu brincando com o carrinho e o carrinho batia assim, e dá pra cambalhota. Eu pegava o carrinho, jogava de novo e eu falava, puta que pariu, filha da puta. Aí minha mãe falou, não pode falar, não pode. Eu falei, mas o papai fala, é nessa idade. Aí eu percebi, não pode, eu vou tentar não falar, não vou falar. Aí a outra coisa foi essa da bicicleta. O Valdeci era mais velho, né? E o Valdeci falou, arrumei o freio tá bom. Aí eu resolvi testar numa situação real. E eu me lembro muito bem das sensações, eu não tinha nem 6 anos, era incompleto. As sensações da, da figura feminina, lógico mais velha, tinha uma moça que estava guiando um Opala, um carro assim, descendo. Na época, hoje é mão de subir a Costa Leite. Ela estava descendo a Costa Leite e a mão que corta a Costa Leite era de descer. Hoje é de subir. As duas estão contrárias. E eu sei que eu subi ali na calçada da Praça São José, peguei a bicicleta e comecei a descer. A descida é pouco íngreme, né? Quem conhece Botucatu sabe. Aí eu vim descendo com ela e deu aquela sensação né, que o freio estava arrumado e que eu ia frear bruscamente porque o freio estava bom. E eu mirei na porta do carro e fui pedalando. Aí quando chegou bem pertinho da porta eu freiei, só que lógico o freio. O Valdeci não arrumou coisa nenhuma, ele não sabia arrumar, não fez um serviço bem feito, nem nada. Ele nunca imaginava que eu ia testar usando minha própria carne, eu ia testar a mentira dele. Era mais velho, sabe? Todas essas questões de poder, de função, eu arrumei, não sei o quê, eu sei fazer, né? Essa coisa de ficar se gabando, né? Do machismo, essa coisa do chefe que fala, confia, eu mando. A lei é um pouco um reflexo disso também. Ela foi feita para ser igual, mas não é. Eu vi uma tirinha que o Fernando Caso, que é meu amigo de faculdade, ele tá bem famoso com as tirinhas dele, viu? Fernando Caso, com Z, Caso. Uma tirinha dele falava assim, o sujeito falava pro mestre, os homens, né, são iguais perante a lei? Aí o mestre falava assim, é verdade, são iguais perante a lei, mas o primeiro critério de desempate é o dinheiro. Genial, né? É esse que é o lance da lei. O critério de desempatar essa igualdade é o dinheiro. Quem tem mais dinheiro vai desempatar, vai passar a não ser mais igual. Aquele é diferente. Ele não pode ser tocado, não pode ser contrariado. E daí o que acontece? As pessoas pagam com a própria carne dela. Foi que eu, quando criança, eu bati na porta e eu me lembro a vaidade minha com a figura da mulher mais velha, que a moça estava guiando e ficou desesperada, coitada. Na hora que escutou o barulho, eu fui parar meio debaixo do carro, mas eu acho que ela freou. Ela estava descendo devagar, conversando com uma outra mulher que estava andando. Então ela estava muito devagarinho. Então deu tempo de eu mirar bem a porta e frear, e o freio não funcionou, e eu bati com tudo e parei na sarjeta, quase debaixo do carro. Foi uma loucura. Aí ela me pegou, acho que no colo, e eu me senti assim, tão bajulado. Eu fiz uma coisa, também para a história, como que a pessoa se torna uma vítima. E isso é culpa minha. E foi uma estratégia. Como eu me tornei uma vítima? O masoquismo, eu sou masoquista. Então, esse amor que você tem quando você é vítima. Então, você vai buscar ser vítima de novo.
sabe, esse vício aí. E daí eu sei que me carregaram no colo, me puseram na calçada, aí minha mãe veio, eu sei que me levaram, só a figura feminina, me levaram em cima da mesa da cozinha, minha mãe colocou em cima para consertar eu, né? Por mertiolate, band-aid, arranhei, alguma coisa assim. Mas eu podia ter morrido, podia ter sido atropelado. Foi uma loucura, né? Eu escrevi aqui que o coitado Valdeci, que pagou o pato, né? A mãe do Valdeci não queria que ele andasse comigo, porque eu era louco. Eu conheci crianças loucas. Tinha um amigo Guto, que eu era mais velho e ele era pequeno. Uma vez ele pegou uma seringa assim com agulha e espetou no braço, assim, ó, na minha frente, para mostrar que ele viu que dava uma injeção assim e tomou a injeção. E ele viu que dava para aguentar a dor, ele resolveu fazer o teste. Ele pegou uma injeção com agulha assim, e a gente tinha lá os nossos 12 anos de idade, e o Guto tinha lá os seus 7 anos, 6, 7 anos, ele pegou e fez assim, e falou, ó, oh, não dói, ó o que eu faço. A gente ficou chocado. Então, crianças assim muito novas são meio ruim da cabeça. Não dá para ser bom da cabeça depois dos 6 anos. Aí eu escrevi também que eu escutei a palavra retardado, né? Meu pai chamava a gente de retardado, eu e meus irmãos. Antes dos 6 anos, depois dos 6 anos, e depois dos 50 anos continua. Eu, né? Ele com 86 continua. E não é só a gente que é retardado, é minha mãe, todo mundo. É burro, né? E eu não sei como isso, como o ser humano é diferente do outro, né? Então essa coisa de muros, leis, poder. Ah, e outra, aqui foi um acréscimo legal. No texto que eu escrevi aí, que eu ia ler, eu não falei disso. O acréscimo foi assim: como é gostoso ser vítima. Como te dão atenção quando você realmente é uma vítima legítima. Mas a vítima tem essa consciência que esse posto de vítima é olhado. Então, quantas pessoas que estão na miséria, estão sofrendo, eu falo de rua, eles têm, mas isso resvala a loucura, né? Eu estou falando sobre o problema psiquiátrico, né? Não estou falando sobre outras coisas. E que tem um certo prazer nisso daí. A pessoa não tem, ela não é ouvida, não tem nenhuma regalia, nada. Mas quando esses momentos têm, e daí tem o orgulho também. Tem um orgulho de muito forte que é equivalente. Um orgulho. E aí resvala na coisa de assaltar. Já vi muito assaltante assim. E começa com esse gosto de vítima, usa a situação de dar, fulano é educado, vai se aproximando, aí de repente bate no orgulho dele, ele acha os motivos para sentar a mão no cara e pegar a carteira do cara. É muito louco esse mundo psiquiátrico aí. Então, quando a gente fala de muro, a gente está falando disso tudo. E é complicado, porque a gente sai fora da casinha, né? Você vai escrever uns temas assim, forçosamente a gente vivencia um pouco ele na vida, acaba arrumando encrenca falando que não deve. Porque uma coisa é você ter um olhar positivo para a vida. Eu acabei de ver na Netflix um filme que chama Jogo Bom. É sobre o jogo de futebol dos sem-tetos, que acontece em Roma. E o filme se passa na Inglaterra. É muito legal. Só que os personagens são caricatos. Não caricato no sentido de dizer que os atores e os sem-tetos que formam um time anualmente, depois ele não pode ir no ano seguinte de novo. Então ali tem gente de todo tipo e a ideia é essa viagem, essa confraternização internacional, né? É uma Copa do Mundo. Eu recomendo esse filme. Chama Jogo Bom, na Netflix. E por que eu estou falando isso? Que aborda algumas temáticas assim. Eu não vou contar porque realmente é meio spoiler, né? E eu peguei um vício fazer assim agora. A gente fica olhando se filmar, é horrível também, né? Antes incomodava falar né, né, né. Quando eu era professor,
começava a dar as primeiras aulas, as coisas, a gente ia falar em público e a gente ficava tentando, reforçando, falando, né? Aí eu lembro que quando eu estava no IP dando aula de educação artística, aqui em Botucatu, no Mackenzie, eu perdi porque fiquei com labirintite e dava aula de história da arte. Eu lembro que eu sempre usei, né? Não é isso. Quer dizer, vocês conhecem. Então, às vezes, eu posso até errar. Eu admito sempre na minha oratória, eu coloquei assim: o conhecimento está aqui e nós estamos diante dele. Alguma coisa eu posso errar, não é? Vocês também podem errar. Todo mundo pode errar. E tá aqui o material didático que a gente segue, né? Para a gente não escapar muito. Esse é o conteúdo programado. Mas eu me lembro de professores que, ao invés de usar a cumplicidade dos alunos, falaram, não é? Vocês não concordam? É isso, é assim, né? A gente estudou em geografia, né? Em história. É tipo, vocês sabem, vocês, não é isso? É isso. Sempre usava isso. No começo é muito chato a pessoa falando né, 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 né. Na língua japonesa tem o né. Vai ver aqueles que trouxeram pra gente. O né. Juntou, não é, virou né. Mas eles têm o né. E eu escutava assim, professores, pessoas que estão falando, pessoas importantes que estão dando uma palestra, fala assim, tá? Isso é assim, desse jeito, tá? O tá eu achava muito prepotente, arrogante. Quer dizer, eu sei, eu conheço, tá bom? É assim, tá? Ó, aprendeu? Muitos professores. Eu lembro uma amiga que é mais velha, que deu aula toda a vida inteira, falava assim: nunca fale para os alunos que você não sabe. Nunca. Senão você vai perder a autoridade. Eu falava o tempo todo que não sabia nada. Ai, o Sócrates que me perdoe. Eu tô assim com o Sócrates, só sei que nada sei. Não sei se é humildade, se é complexo de capacho ou esse gosto de vítima, desse prazer masoquista, de atrair porrada em mim, né? Então ela falava assim: se o aluno perguntar uma coisa que você não sabe, não fala que você não sabe, fala assim: muito bem, você irá pesquisar e trazer na próxima aula. Aí o aluno se arrepende de ter se exibido, falado. Já pune o aluno. Vai trazer e vai explicar para todos os alunos, porque eu já sei. Vocês que não sabem têm que estudar. Então é isso. É o tema da pesquisa. Eu não vou falar. Ela não falava que não sabia, ela também não sabia. Ai, que controle, isso tudo é muro, muro. Então, no final do texto que eu escrevi, além de contar essas coisas familiares horríveis aí, do ser humano, né, e refletir, a cena do filme é isso, o engenheiro vai ter que falar algumas coisas, vão ter que conversar, é pouca coisa, mas tem que ter esse teor simbólico, exposição do que é o muro, o que é a sociedade, o fracasso que é. Porque na iminência de morrer quem tiver na cidade, e eles estão lá vivendo por uma certa ganância, não querem sair. Eu já coloquei vários personagens, vou ter que decidir qual que vai sair, se o pai e a mãe dele vão querer sair e largar a casa, aí ele vai ficar. Como é que é isso? A ex-namorada dele tá pagando aluguel na casa dos pais dele, então ele tá dormindo no sofá, tá pagando no quarto que ele dormia. Aí ele deve dinheiro, aí esse dinheiro que o outro vai arrumar, ao invés dele pagar a dívida, ele vai investir para ganhar dinheiro. Ainda imaginava mais para frente, que eu comentei no vídeo anterior a esse, sobre essa coisa anímica dos deuses, né? Deus. O animismo é isso, né? É por uma divindade num elemental não, numa força da natureza. Então, a natureza tem suas forças, que são destrutoras, que são destruidoras. Que tem essa coisa, é uma coisa irracional, que um vulcão que entra em erupção, como é que não pune os maus e os bons são poupados. Então, o dinheiro também, hoje na nossa sociedade, o dinheiro é tão poderoso quanto é uma cachoeira,
a água. Então a ciência tenta controlar tudo. Você vê o homem indo para o espaço, buscando bens assim de combustível, recursos, né? Recursos e são esgotáveis. E o que eu quero dizer, essa relação da ciência e a religião está meio por aí. A ciência tenta dominar essa coisa do animismo, enquanto a crença anímica olha o vulcão como uma entidade que pode matar tudo, e eles fazem um trato fazendo oferendas, rituais, até sacrifícios humanos, joga lá um ser humano para o vulcão não ficar em, como é que fala, quando ele está, que ele não vai entrar em erupção, ele está, esqueci, extinto é quando parou de vez, né? Mas quando ele está calmo lá, ele não vai estourar, a atividade sísmica dele não está um terremoto, alguma coisa. Então, o dinheiro também é. E daí essa coisa da ciência em relação ao dinheiro e essa coisa da fé em relação ao dinheiro. Então, a Bolsa de Valores acaba tendo essa coisa de fé, de ciência, né? O Deus dinheiro. Então, eu imaginei essa materialização psiquiátrica de seres fantasmagóricos. Então, a cidade enlouquece, o prefeito está louco, quem fica, quem vai. Então, essa cena, na hora que o engenheiro vai contar para esses dois malandros que vão ter a decisão de cair fora, porque pode estourar a represa a qualquer momento, ou ficar lá e antes de vazar a informação, eles tomarem as medidas lucrativas de dar golpe, participar disso, né? Então é importante essa conversa, esse momento que eu vou escrever. Eu estou meio travado, eu já escrevi mais um pouquinho, mas aí eu fico treinando, isso me faz um pouco de mal, porque é que nem uma sessão de psicanálise. Eu gravei um outro vídeo lá, que era tipo uma sessão de psicanálise, onde eu me coloco e eu falo o que eu sinto, conto coisas minhas particulares. E isso para o escritor. O escritor tem que colocar essas coisas na história. Então, essa coisa da estrutura, eu vou pensando na estrutura, agora é o ponto de giro, a introdução. 20 páginas, 22 páginas e meia é a introdução, 45 é o segundo ato, que é o desenvolvimento, e mais 22 páginas e meia de resolução, né? Então, na hora que passa do segundo ato para o final, que é do mesmo tamanho do começo, o meio é o dobro do começo ou do final. Então, é chamado de low point. Low point? Pera aí. Esqueci o nome. O meio do filme é o midpoint. Midpoint. E o ponto de giro do segundo para o terceiro ato, que vai entrar na resolução, é o low point. Então, o meio do filme é importante. Eu estou no primeiro giro, na entrada, no final da apresentação, 22 páginas e meia. Está dando isso. Que ele vai dar informação para os malandros. Esse é o meu ponto de giro. Toda a apresentação mostra um monte de personagens, um monte de coisa. Por quê? Porque na hora que der o ponto de giro, vazar a informação, eles vão fazer alguma coisa e depois vai dar a segunda vez para a população, para o país inteiro, que é calamidade pública. Né? Aí vai virar um vaudeville, um rebu. E daí entra no desenvolvimento. Aí que a história vai ser contada, vai ter que ter o dobro do que eu já escrevi. Vai ter que ter 45 páginas depois dessas 22 e meia. E a resolução, eu imagino que a resolução final vai ser a coisa dos espíritos, das coisas. Eu acho que eu vou terminar na loucura, assim, sabe? Não vou fazer uma história que de repente estoura, ou... Não, é tipo assim, uma experiência da humanidade. O que é a experiência do ser humano na existência dele, nesse tempo todo, nessa administração, nessa coisa de religião, ciência, leis, muros. O que é o privado, o que é o público, o que é a empatia, o amor, essa coisa de... Né? Então, vive segundo a lei, Moisés, os judeus. Aí vem o Messias, o Cristo, do amor, né? Uma ideia de vida após a morte. São soluções que o humano, nessa experiência do que é
a existência humana. Então, esse roteiro, muros, eu vou experimentar mexer nessas coisas e chacoalhar, e no final vou fazer uma coisa quase que um paraíso, né? Ou um inferno na própria terra, sabe? Colocar mesmo os monstros, os espíritos do dinheiro. Não sei o que vai acontecer se eu vou chegar nesse final. Já escrevi 22 páginas, 21 páginas. 21. É. Vamos ver, o desafio da escrita é essa. Eu preciso. Outra coisa que eu escrevi lá, e agora eu prometo que eu finalizo. Outra coisa que eu escrevi lá é que eu ia muito mal nas redações, na época de escola, ou mesmo cursinho, pois eu fiz educação artística em Bauru, né? Estudei artes. As redações, quando era na narração, eu ia bem, tirava B+. Ah, né? Eu ia bem. Sempre fui artista, essas coisas. Mas na dissertação era 0. Então o Júnior que dava aula no ângulo, era seta na época, não sei, eu tinha 26 anos de idade quando eu estava, porque é tardio, né? Eu prestei o vestibular tudo tardio, porque eu repeti uns anos, fiquei meio perdida. Aí comecei a fazer teatro, daí quando a coisa começou, tinha vontade de escrever, fazer história em quadrinho. Ele só dava 0. E eu mostrei meus desenhos, falei que eu gostava muito das aulas de literatura dele, de arte. E eu estava fazendo teatro e aquilo me movia demais. E eu ia prestar, acho que design. O design é muito concorrido. Aí eu perdi a data, eu nunca consegui me dar bem com data, com nada. Essas coisas práticas, né? Por isso que eu abomino a política. Política é uma arte da praticidade. É lógico, tem o humanismo filosófico lá, coisa que deveria valer a pena, né? Mas infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Aí ele falou assim, ainda não é uma dissertação o que você escreve. Eu falava essas coisas aí. Não é. Quando você fizer uma dissertação, vou dar nota. Então a nota que vinha era 0. Aí fazia outra, 0, a outra 0. Aí eu reclamei para ele, ele parou de dar nota, não dava nota nenhuma mais. Manteve amizade comigo, me mandou um conto, depois eu devolvi para ele, chamava O Arauto, quis fazer no teatro. Eram horas mortas. Então, Bernardo, uma tempestade assolava o mundo, Bernardo ouviu chamar-lhe o nome. Eis-me. Era, mas eu sabia meio de cor o começo da poesia dele, que eu queria montar no teatro. Poesia. Um conto que chamava O Arauto. A mulher desse arauto estava moribunda lá, acho que estava. E a morte veio buscá-la. E ele conversa com a morte, um diálogo com a morte, né? Aí eu acabei não desenhando, passou 20 anos, sei lá. Eu entreguei para uma amiga, entregar para ele, que eu tinha datilografado. Eu entreguei o original, né? Devia ter tirado um xerox. Eu gostava daquele conto dele. Ele só me dava 0, né? E eu me tornei um artista com o tempo, né? E agora eu sou escritor. Escritor de Araki.